pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Perdigão e hoje estou aqui com a minha amiga Celina Brode, que é da filosofia e, paralelamente, também tem trabalhos aí dentro da dança e dentro da escrita também. Inclusive vai publicar um livro, acho que ano que vem, né? Isso. E tá Tudo é certo. E, enfim, escreve em jornais, crônicas jornalísticas, enfim, é uma pessoa bem diversa e... apesar do nosso tema central do podcast aqui ser música, nós vamos falar de música, porque ela estudou Hilme em seu mestrado e no doutorado, né, como autor principal, e o Hilme ele tem questões também voltadas à estética, né, à filosofia da arte em geral, principalmente no texto dele Padrão de Gosto, e então a gente vai falar um pouco isso, né, voltar um pouco para as artes, para a música. Ela também é da dança, ela vai falar um pouco sobre relações entre dança e música, tudo isso, e também vamos adentrar, obviamente, nesses outros pontos da filosofia, da escrita, né, que são questões que a gente tem em comum. Então, eu gostaria, Celina, que apenas tu, nesse início, se apresentasse assim para a galera e a gente já começa aí um diálogo sobre esses pontos. Muito obrigado pela presença. Não, eu que agradeço o convite. Eu acho que o Thiago, a gente já fez algumas coisas, né? Juntos aí, relacionadas à filosofia, coisas, né? também à música, né? O Thiago fosse professor particular do meu filho de piano. Eu estava na tua formatura Também, de música. E, claro, muitas conversas sobre Nietzsche e Wagner, né? Casando aí filosofia e música. E me apresentar é sempre difícil a gente se apresentar. Como é que eu me apresentaria? Sou escritora, eu escrevo desde muito jovem, mas agora, né, escrevo assim de forma pública, relacionando a filosofia ao cotidiano. E isso tem a ver com o meu gosto por Hume, porque Hume é um filósofo que não ficou na Torre de Marfim, como se diz, né? Ele tem aquela famosa citação: seja um homem, mas no meio de toda a sua filosofia, seja um filósofo, mas no meio de toda a sua filosofia, não deixe de ser, né, um homem. E eu gosto dessa pegada dele, né, do mundo real. Então, eu escrevo relacionando filosofia, a realidade das pessoas e a música. Tu colocou da dança, né? Eu comecei a dançar balé muito novinha, já com 4 anos, dancei bastante tempo, depois parei e agora voltei. Já faz 4 anos que eu tô dançando, e a música clássica sempre teve, assim, presente na minha vida, e eu acho que o balé casa muito bem a relação entre corpo e música de uma forma, assim, fenomenal, porque também te traz, além de uma consciência corporal, um refinamento do gosto, né? Isso tá lá em Hume, quando ele vai falar do refinamento do gosto. E a música clássica também está presente no meu dia a dia, quando eu escrevo, quando eu sento para escrever, tanto a minha dissertação do mestrado, quanto a minha tese de doutorado, música clássica de fundo. Eu acho que ela me centra, sabe? Ela me coloca no lugar onde eu preciso estar para poder me entregar para a escrita. Então, eu diria que eu sou uma escritora, uma pensadora e uma comunicadora, porque eu venho já fazendo bastante esse papel de comunicação, de criar ponte entre a filosofia acadêmica e o público leigo. E isso significa transformar numa linguagem acessível, mas não menos profunda, toda a contribuição, né, que a filosofia pode dar para o cotidiano, para a vida das pessoas. Não sei se isso vale como uma apresentação, mas eu acho que eu me apresentaria assim. Não, muito legal, muito legal. E uma coisa que a gente tem em comum é justamente essa atuação em muitas áreas diversas, né? A gente estava até falando hoje mais cedo aí, assim, de um ponto que a gente vê como algo que infelizmente acontece, que falta em muita gente esta ação para as coisas, né? Para fazer as coisas andar, para buscar mais projetos culturais, para, né, criar coisas em todos os aspectos, né? Não só em questões teóricas, ali um texto, etc., mas na criação também de, sei lá, você tem um empreendimento que vai pegar essas coisas teóricas e jogar no mundo para as pessoas, vamos dizer assim, né? Às vezes falta até mesmo dentro da universidade isso, né? Que a gente vê
Às vezes coisas que ficam muito lá dentro e não tantos projetos para levar isso para a sociedade, né? Uhum. E nesse aspecto, eu acho que você fez na cidade aqui uma coisa bem legal, que é a Casa de Sofia, e que é um empreendimento que mescla essas duas coisas, ou seja, esse lado teórico da filosofia, da literatura, etc., e, de outro lado, esse lado empreendedor, que é justamente como levar essa filosofia e todas as questões teóricas para um plano da vida mais prática, vamos dizer assim, através de um empreendimento determinado, né? Uhum. Então, explica pra gente um pouco assim como que funciona o seu projeto e tal, acho que vai ser legal para o pessoal saber. Ah, olha, até obrigado pela oportunidade de falar da Casa de Sofia, porque é realmente assim, ó, eu vou dizer sem modéstia, que eu Uhum. tenho orgulho da Casa de Sofia, mas eu não tinha a mínima noção de como que a coisa ia se realizar no plano real, né? Mas o que que eu. A Casa de Sofia nasce de vários elementos, Hum. né? Nasce dessa minha vontade de comunicar a filosofia. Eu sempre, além do meu gosto pela filosofia, mas sempre achei que a filosofia ela é mais viva do que na letra morta da coisa, embora seja importante sim a pesquisa. Eu fiquei muitos anos, né, pesquisando filosofia, mas de botar a filosofia no diálogo, né, em contato com o real, esse gosto que sempre teve. Conclusões da minha tese, porque como na minha tese eu trabalhei com a relação de formação de crenças fanáticas, e na conclusão dos antídotos ao fanatismo, uma das coisas é, além de um ceticismo moderado, calma. E num mundo cada vez mais apressado e acelerado, onde é que estão esses espaços de calma e reflexão? E também da minha vontade de ficar rica, mas não rica como as pessoas estão imaginando também, né? Mas não nesse sentido, ficar rica, porque eu pensava, não é possível que só eu tenha vontade de passar o tempo pensando sobre certos assuntos, discutindo sobre certos filósofos, aproximando esses filósofos à vida cotidiana e escarafunchar as coisas, né, com uma xícara de café, sem estar preso ao celular, um momento onde realmente há escuta, troca, curiosidade, calma, né? Porque hoje a gente vê muita hiperinformação, é tudo muito rápido e o conhecimento ele não é rápido, ele é um processo lento. Então eu queria enriquecer o meu mundo, eu queria dividir isso com as pessoas e eu acho que a Casa de Sofia está conseguindo isso bem, assim, a Casa de Sofia vai fazer agora dia 20 de dezembro 9 meses, e nesses 9 meses já passaram várias pessoas por lá, mais as pessoas que se hospedam lá, como eu digo, né, que estão dentro de grupos de estudo e clubes de leitura, e eu estou conseguindo fazer um trabalho muito legal de ver realmente a filosofia ganhando perna, né, ganhando vida no cotidiano das pessoas. Escolhi o Parque Una, às vezes me perguntam por que eu escolhi, né, fazer no Parque Una, Uhum. porque eu acho que quando a gente tem um ambiente esteticamente falando convidativo, isso também nos proporciona um convite à reflexão. E eu queria que quando as pessoas se dirigissem à casa de Sofia, como se elas pudessem deixar, sabe, o barulho, a vida turbulenta, a pressa, a distração para trás e entrar dentro da casa de Sofia para se dedicar ao estudo da filosofia, à troca, à reflexão e à calma. E aí, só para concluir, por que que a calma está no meu antídoto do fanatismo? Porque é impossível refletir, é impossível a gente questionar as nossas próprias crenças sem a calma, né? Então é praticamente assim, oferecer isso no mundo de hoje é uma espécie de resistência, eu diria, e a Casa de Sofia se propõe assim a ser esse lugar, sabe? Legal, muito interessante o projeto, né? E assim, parabenizo, né, como alguém
também está na cidade aí há vários anos e nunca viu nada parecido assim nesse sentido. Eu acho que é um projeto único e que vale a pena, né, o pessoal conferir e se inteirar disso aí. Inclusive, esse ano eu fiz uma palestra lá, né? Isso. Sobre Teve Nietzsche, Eterno Retorno, foram Amor questões assim, Fati. Amor Fati. Então foi bem legal. Fez sucesso, o pessoal quer Thiago de novo, vai ter que voltar na casa. Ano que vem vamos fazer mais um. Vai ser bem legal. E acho que isso casa muito bem com essa questão também da arte que a gente estava falando anteriormente, que é o problema atual da gente não ter uma vida contemplativa o suficiente para justamente ter essa apreciação estética mais profunda. Então, locais como esse talvez proporcionem isso, e é preciso que as pessoas também tragam isso para sua vida pessoal e consigam isso aonde estiverem. Né? Ou seja, todos os meios hoje nos levam ao contrário de uma vida contemplativa. Ou seja, o celular, computador, toda essa gama de informações que caem sobre nós de um modo muito denso, né? E, enfim, tudo isso é o oposto de uma vida contemplativa. Pensando no sentido aristotélico mesmo, né? Que Aristóteles traz muito na ética, etc., essa questão da vida contemplativa. Então, e a gente vê que a apreciação estética, que vai ser um dos nossos assuntos aqui também quando a gente chegar em Hume, tem tudo a ver com esta pré-condição que é você estar disposto, né? Uma disposição estética. Para você ter essa disposição estética, você precisa ter, digamos que, os meios para isso. E parte disso é justamente um mínimo ali de um tempo mais contemplativo para você fazer essa apreciação de determinada música, determinada obra artística, determinado até um filme mesmo, né? Exato. Ou seja, você precisa estar com essa disposição não só para receber aquilo, mas para depois pensar sobre aquilo. Porque eu acho que a arte ela tem esse lado que é muito, vamos dizer assim, corporal, né? Você recebe aquilo via sentidos. Corporal no sentido dos sentidos, né? Sim. Mas tem esse outro lado que é como a gente usa isso que chegou pelos sentidos para pensarmos sobre aquilo. Ou como que aquilo pode se juntar à nossa questão, seja dos valores, seja dos atos, seja do como aquilo vai nos impulsionar criativamente, como, né? Tudo isso vai entrar pelos sentidos, mas ir pela área cognitiva relativa à reflexão, etc, etc. Né? E esse meio contemplativo, ele vai fazer justamente com que isso seja possível de um modo mais aprofundado. Essa vida contemplativa, vamos dizer assim, né? Então, e é o que falta, né? Então a gente precisa, mais do que nunca, de espaços para isso, meios para isso, uma educação que talvez leve a isso e mostre para as pessoas que existe este outro lado que não está sendo acessado, né? Então essa é a primeira coisa que eu apontaria relacionando ao que tu falou. E a segunda é que eu acho que esse tipo de espaço é bem interessante porque nós, como pessoas que gostam de leitura, de conhecimento, etc, etc, né, a gente sente, talvez mais que outras pessoas, uma solidão muito grande nesse aspecto. Sim, por isso que eu disse que eu queria ficar rica. Exatamente. Porque eu não queria estar sozinha na minha casa, nossa, lendo tudo aquilo e não, com quem? Com Exatamente. quem que eu vou dividir isso aqui? Então, muitas vezes a gente chega, né, a acumular conhecimentos, a ter tudo isso, mas a gente quer trocar isso com algumas pessoas, né? O próprio fato mesmo de eu gostar de, sei lá, fazer um podcast, ou ter canal no YouTube, etc, etc, muitas vezes inclusive o canal que eu tenho, eu falei, um dos primeiros vídeos que eu fiz, eu falei assim, eu só fiz isso aqui porque eu não tenho ninguém com quem conversar. Né? Então, assim, ou eu faço isso ou eu vou ficar maluco. Né? Porque se as pessoas não estão interessadas nisso aqui, alguém vai ter que estar no mundo. Então eu vou abrir um canal e falar o que eu quiser. E que eu... Né, são assuntos que eles vamos dizer assim, eles estão dentro de nós, mas que ao mesmo tempo a gente precisa de comunicar aquilo. Sim. Quando chega em determinado nível de densidade de pensamento, né? Vamos dizer assim. Até para testar o nosso pensamento. Para testar também, etc. Então essa comunicação é importante. Então acho que também locais e meios, né? Como o que você criou, etc. Eles vão proporcionar justamente isso, né? Essa questão de essas pessoas não ficarem tão sozinhas, né? Você ter com quem trocar. A universidade, ela tem um papel também, se a gente pensar bem, era para ser um papel nesse sentido, né?
Uhum. Eu não sei se consegue exatamente ser isso, mas era para as pessoas que estão sozinhas buscando conhecimento conseguirem um meio de se unir. Uhum. Eu acho que isso seria um ideal, inclusive, muito mais nobre, né, para ela do que talvez os ideais que ela tem atualmente, né? Sei lá, a pessoa entra ali às vezes só para ter o diploma, né? Mas não é pelo conhecimento. Agora, não é muito mais interessante, né, se as pessoas que já buscam conhecimento e gostam disso, elas terem um espaço para se juntarem, né? Sim. Isso eu acho que tem tudo a ver com o início da filosofia, talvez, né? Se a gente pensar lá em os peripatéticos, né? Ou a escola de Platão, a academia, etc. Sim, Sócrates mesmo não deixou nada escrito, porque ele dizia que a filosofia tinha que permanecer viva e o medo dele era de passar para a escrita e ela ficar ali de forma compacta, né? E não ter a fluidez toda que tinha. A filosofia está muito no diálogo, né? Na dialética. Enfim, entrando agora na filosofia, aproveitando aí o gancho, conta um pouquinho pra gente como que tu chegou na filosofia, assim, exatamente, né? Provavelmente você já fez outras coisas, né, antes da filosofia, talvez começou pela literatura, etc. Mas como você decidiu-se pela filosofia no sentido acadêmico, vamos dizer assim? Então, antes só de responder uma coisa, senão eu vou perder o gancho que tu falasse da disposição, a disposição para conseguir apreciar a arte. Isso. A disposição para conseguir, inclusive, pegar as nuances, né? E a questão de um gosto mais sofisticado. Porque é justamente a capacidade de encontrar uma delicadeza, uma sensibilidade que proporciona, segundo o Hume, estou aqui já puxando um pouco, ele vai usar, por exemplo, a palavra delicadeza, para eu conseguir apreciar e conseguir diferenciar todas as nuances para conseguir fazer uma hierarquia de valores, né, daquelas coisas que são colocadas ali, porque eu não posso dizer que toda música tem o mesmo valor estético, né, embora ele diga, o gosto não se discute, mas o que ele está querendo dizer? Que muito do que a gente sente da beleza vem pelo sentimento, e o sentimento não é falso ou verdadeiro, porém, eu vou chegando num padrão conforme eu vou tendo mais experiências estéticas, né? E essa experiência estética, para ela ser mais completa, eu preciso de delicadeza. Eu preciso ter uma disposição interna, serena, calma. Tanto que ele divide, né, em paixões violentas e paixões calmas. Ele, na verdade, não vai supervalorizar a razão ela tem o seu papel, mas ela não é toda essa grande rainha, né? Então eu preciso de uma disposição, de uma calma para conseguir, inclusive, sentir, né? Sentir as diferenças, as qualidades, de ter uma disposição capaz de comparar as coisas, isso exige calma. Então, realmente, eu acho que casa muito tudo isso que a gente está falando, né, Thiago? Tipo, filosofia, literatura, música, todas essas coisas, elas exigem, sim, uma disposição para isso, que se aproxima a ideia de uma atenção plena. Eu preciso dar atenção, né, àquilo, assim. E... Agora, só cortando você rapidamente, que talvez o que a gente estava falando, que você fez parte ali do seu doutorado nos Estados Unidos. Isso. E você está falando da beleza das universidades. Ah, sim. Ou seja, até o ambiente, a questão arquitetônica, etc., ele pode promover justamente essa disposição, né? Você vai numa biblioteca daquela, dá vontade de ficar o dia inteiro ali, né? Então isso aí promove essa disposição estética de um modo talvez mais profundo, né? Sim, porque aí o externo encoraja uma disposição interna. Então, o Hume vai dizer isso, são vários elementos, tanto externos quanto internos, que eles têm que estar bem alinhados para eu conseguir realmente apreciar. E, claro, o número de experiências. Se eu tomar um único café, eu vou tomar aquele café como talvez o melhor café, mas no momento que eu vou experimentando vários tipos de café, eu vou ganhando mais relações, mais outras qualidades para então poder diferenciar então qual seria o café com o gosto melhor. E então é uma coisa tomar um café num ambiente, né? Como é que eu chego? Como é que eu vou apreciar um café num ambiente com
com barulho, com pressa. Se eu tô com pressa, eu não consigo nem sentir o café, né? Então, acho que isso tudo casa, assim. E para te responder, como é que eu cheguei na filosofia? Minha trajetória com a filosofia, ela é bem particular. Eu já escrevia, né? Antes de entrar para a academia, assim, eu já tinha o hábito da escrita, e não uma escrita, era uma escrita bem existencialista, assim, bem observadora. Eu observava as coisas e escrevia, e eu queria tirar um sentido daquilo que eu observava e escrevia. E eu mostrei para uma tia minha, o nome dela é Clarissa Alcântara, e ela é filósofa, formada também com doutorado, e ela leu aquilo, ela disse: Celina, isso aqui, tu tens que ir para a filosofia, tu tens que transformar isso aqui em trabalho, tu vais encontrar as pessoas certas para dialogar com isso aqui que tu está escrevendo na filosofia, e dito e feito, eu me apaixonei desde o primeiro momento. Eu sou altamente curiosa, então a cada filósofo que eu ia conhecendo, eu tinha curiosidade para saber o que ele pensava, né? Isso é interessante. A filosofia, eu acho que a gente tem que esvaziar a xícara para entender o filósofo e depois fazer costuras, né, com aqueles filósofos. Então eu cheguei com muita curiosidade na filosofia, em função disso, e não parei mais. E consegui dentro desse percurso ir criando, assim, algumas coisas próprias. Então foi assim que eu cheguei, e não parei, e não consigo parar. Faz parte, né? Claro. É uma coisa que eu reparo muito, assim, da filosofia com relação às outras áreas, etc., né? É que a filosofia, em geral, depois que a gente já leu bastante, e vários filósofos, etc., enfim, depois que a gente tem este leque, né, de filósofos, de livros, etc., etc., a filosofia, ela traz uma profundidade no pensamento e depois é difícil de, por outro meio, a gente conseguir saciar aquilo. Né? Então, tudo parece que fica superficial. Né? Então, assim, você já começa a ter dificuldade, por exemplo, para 90% da literatura. Né? Claro, aí se você vai ler, sei lá, um Dostoiévski, meu Deus, ainda vai ter a profundidade. A barra, né? Você vai ler um Helder, tem a profundidade. Você vai ler um Goethe, tem a profundidade. Mas você, né, você vai muito longe dos clássicos, você já começa a sentir falta. Sentir falta. Esse cara, tá faltando alguma coisa aqui. E aí, o que tá faltando na verdade? Essa profundidade que lá na filosofia você encontra nesses também grandes autores, né? E que eu acho que é algo muito peculiar, sabe? E de um lado é muito interessante porque te dá essa profundidade, mas de outro te afasta de grande parte das coisas que são produzidas, né? Porque justamente se você vai procurar essa profundidade atrás de 95% do que é produzido, você não vai encontrar. E eu acho que isso gera mais um isolamento, talvez, né? Que é esse o problema que a gente tá falando, né? De uma certa solidão que depois a gente quer procurar né, saciá-la através, por exemplo, de grupos de estudo ou de pessoas que estão interessadas, né, em assuntos semelhantes. Mas que se a gente vê o próprio conteúdo em si, ele já traz um pouco disso, né? Porque essa densidade que a filosofia traz é muito potente. Né? E ela, vamos dizer, uma vez que você, entre aspas, viciou naquilo, você quer continuar naquele nível. Né? Seu pensamento ele já não quer, cara, aquilo, sei lá, até mesmo na música, né? Para trazer aqui música, já que também é, né, um dos assuntos aí principais do nosso podcast. Grande parte da música são canções. Né? E principalmente da música que é mais popular no sentido assim, de ter um público maior. Né? Agora, se a gente faz, por exemplo, uma análise filosófica, né, de 95% das canções, não sobra nada. Em termos da profundidade da letra, eu quero dizer, entendeu? Então, assim, não que tenha que ter essa profundidade, não tô falando isso, óbvio, né? Até porque na música a palavra ela não precisa só de ter esta profundidade no sentido filosófico, literário, poético, mas também ela tem que ter a musicalidade. Pode né? ser Então, a melodia da palavra. Muitas vezes a musicalidade ela pode extrapolar o restante dos parâmetros que envolvem uma palavra. Então esse não é um problema em si, né, a discussão e tal. Mas a questão é que aquilo que talvez encante outras pessoas nas canções, que talvez esteja para além da melodia, etc, etc,
que é talvez o sentido dessas frases, etc., né? Quando você tem essa cabeça mais filosófica, tudo isso perde muito em termos de sentido estético, né? Vamos dizer assim, você já não te pega mais. Por quê? Porque você, entre aspas, viciou naquele conteúdo mais profundo da filosofia ou de uma literatura mais elevada também, né? Sim. Sei lá, se você acostumou tua cabeça com o Fausto de Goethe, depois fica difícil de você pegar né? Sei lá, um verso muito simples de uma canção e querer, pô, isso aqui tem, né, um valor muito grande. Então, eu acho que assim, tem um lado bom, mas tem esse lado também que parece que você vai criando uma realidade muito particular e você está fora daquilo ali, e inclusive parece que a filosofia, mais que qualquer outra coisa, ela gera aquela sensação de que você está fora da sua própria época. Não sei se você, às vezes, tem essa sensação assim, Sim. mas parece que a gente está tão acostumado a querer enxergar o mundo através de uma lente conceitual mais geral, né? Uhum. Ou seja, de observar as coisas através de abstrações, observar assim, no sentido figurado, claro, né? Que você... Assim, tudo aquilo ali, você sente um estrangeiro na sua própria época. Porque você fala assim, cara, a maioria das coisas que as pessoas estão dando valor aqui na época, desde as questões políticas mais mesquinhas, vamos dizer assim, até outras questões que a gente sabe que só vão passar com a época, né? Até as questões estéticas mesmo. Muitos artistas, ou a maioria deles, vão passar em um ano e ninguém vai lembrar mais deles, entendeu? Então, esse âmbito, esse olhar mais abstrato que a filosofia vai trazer, mais generalista, etc., ele te coloca num patamar que você consegue olhar sua época de um modo distante. Né? E isso aí te deixa, na verdade, mais crítico com a sua própria época. O próprio Nietzsche falava, né? O filósofo é necessariamente um inimigo do seu tempo. Constantemente. Mas eu acho que, aí, parando para pensar melhor nisso, né? Outro dia eu justamente cheguei nessa conclusão, que assim, não é necessariamente que ele é um inimigo no sentido apenas crítico, que ele vai querer te criticar, é porque ele é um filósofo, mas antes disso, porque ele conseguiu, através da filosofia, esse distanciamento da época, né? E consegue perceber o que é mais perene e o que não é, a partir, né, desse olhar mais amplo. Então, aquelas coisas que já são da época, as pessoas dão muito valor, ele já, olhando com um olhar distanciado, ele consegue perceber que talvez aquilo não tenha tanto valor. E aí, depois que vem a crítica. Né? Então, por outro lado, isso te gera essa maior, entre aspas, solidão, que é a solidão de quem está olhando tudo com esse olhar distanciado, né? E que por isso mesmo não consegue se apegar tanto às coisas, né? Sim, tá olhando porque tem essa briga, né, entre o olhar subjetivo e objetivo, até que ponto a gente consegue ter um olhar objetivo, até que ponto a nossa subjetividade vai lá e contamina, né? Mas a filosofia, ela é um exercício constante dessa tensão entre a objetividade e a subjetividade. E isso, inevitavelmente, né, o filósofo, ele vai ser quase treinado, né, ele tem o gosto por isso, de tomar esse distanciamento. E aí causa justamente essa sensação de ser, como é que tu falasse, inimigo do seu próprio tempo. Mas que pode ser muito vantajoso quando a gente consegue transformar isso num trabalho intelectual, né? Porque é justamente esse distanciamento que permite com que eu tenha o que escrever sobre aquilo que eu tô vendo, né? A Casa de Sofia mesmo foi algo que ela começou na minha imaginação, mas ela começou na minha imaginação como se contrapondo a alguma coisa. Onde é que estão os espaços, né? Num mundo onde as pessoas elas não estão mais se relacionando, elas estão apenas interagindo, porque nas redes não existe relação, existe interação. Onde é que estão os espaços de calma e reflexão, né? Onde estão esses espaços? Então, esse meu pensamento, ele já surge se contrapondo ao que a época está mostrando. Mas eu acho, sim. Eu penso que, vou dar um exemplo, assim, porque tu falasse, né, de se sentir fora da época. Eu penso churrasco de família. Às vezes eu queria, sabe, cavar alguma coisa um pouco mais, ou entrar numa discussão,
E claro, os meus irmãos muito debochados, né, faziam, lá vem a Celina. Porque a filosofia tem isso, trabalhar com a definição, tá, mas o que tu quer dizer com tal coisa? E às vezes as pessoas não têm paciência, elas querem só realmente curtir o churrasco, curtir a cerveja, só que eu gosto disso, tá, mas o que tu quer dizer quando tu fala inimigos do seu tempo? Eu quero continuar nisso, onde é que tá esse espaço que eu vou poder fazer isso? Sim. Né? Então é legal poder encontrar pessoas, e é isso que eu acreditei quando eu criei a Casa de Sofia. Não, eu não posso estar sozinha nisso. Deve ter outros malucos por aí, né, querendo brincar disso, né, querendo mexer com isso. Eu acho que talvez foi uma tentativa de não ficar sozinha, Thiago, pensando Pois bem. é isso, né, eu acho que... E a arte, ela tem esse poder de agregar, justamente. Né? Ela agrega as pessoas, né, seja a música ali, quando a gente tá tocando, etc, as pessoas estão ali, você conhece, seja a dança, né, que você pratica. E a filosofia, ela tem esse lado, né? Talvez não seja tanto quanto a arte, né? Porque a arte é essa coisa, as pessoas irem para assistir, né? É mais culturalmente aceito, vamos dizer assim, né? Agora, por que não? Por que a filosofia não pode fazer isso também, né? Ou seja, ter meios ali de agregar as pessoas para elas lerem juntas, discutirem questões, né? Como os antigos faziam. Eles chamavam as pessoas numa praça pública e ficavam lá filosofando, não era isso? Na Grécia, né? Mas eu acho que a filosofia nunca foi pop, sabe? Nunca foi. Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho, eu digo lá na Casa de Sofia, nos encontros e nos grupos de estudo, sustentar um não saber. E o que a filosofia faz é, quanto mais a gente lê, estuda e se questiona, né, faz um questionamento de tudo que se construiu, de toda a construção da linguagem, de toda a construção da realidade e tudo mais, e a gente vai lendo todas aquelas pessoas que pensaram antes da gente, que construíram, às vezes, sistemas de pensamento altamente complexos. Tu vai ficando que é bem mais humilde, né? Bem, deveria, né? A filosofia deveria trazer uma humildade intelectual e eu acho que requer um pouquinho de estrutura emocional para suportar o não saber. Muitas vezes as pessoas entram na filosofia porque elas querem uma resposta para a vida. Aí ralou. Por que não? Tu vai mexer, e se tu chega com crenças muito rígidas, ou tu vai ter que desconstruir muita coisa e rever certezas, mas vai ter um período, né, de sustentar o vazio, como eu digo. Vai ter que saber sustentar o não saber, porque a investigação filosófica, ela se dá muito nisso, e eu acho que isso gera ansiedade. Eu vejo que isso gera ansiedade. A pessoa tem que estar disposta a uma certa incomodação. A filosofia não é um lugar confortável. Ela não é uma banquinha que vende. Por exemplo, hoje a gente vive muito uma época da crença da felicidade, ou da crença de que existe um modo de viver que nos vai oferecer um certo equilíbrio. Isso se vende muito na internet, né? A filosofia, ela não tem o que vender nesse sentido. Algumas pessoas podem tentar transformar. Por isso que tantos, né? As pessoas. A filosofia vira autoajuda. Genera em autoajuda. As pessoas podem, tem pessoas que pegam a filosofia e transformam em autoajuda, mas vamos pensar assim na atividade de filosofar menos. Eu acho que ela entristece um pouco a pessoa, porque ela te tira, te varre as certezas, varre convicções, e ela é um pouco angustiante nesse aspecto, mas eu gosto um pouco eu gosto dessa angústia. Exatamente, eu acho que isso combina inclusive com uma coisa que eu passou no meu Instagram outro dia, que eu achei assim completamente ridícula, uma propaganda que supostamente falava a função da arte. Então, assim, era mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente, mas não, a função da arte é agradar e te deixar positivo e não sei o que, não sei, sabe? Tipo, essa busca incessante por algo confortável. Era isso. A função da música e da arte é te confortar, né?
eu pensei assim, cara, é justamente o contrário, né? Então, quer dizer, É incomodar. se tu tá buscando conforto total, então você não tá buscando arte, né? Você tá buscando uma outra coisa, que não é bem isso, né? Talvez seja um outro ponto. E isso, assim, talvez do ponto de vista do público em si, até faz um pouco mais sentido. O cara que às vezes quer escutar uma música, por exemplo, né? Vamos falar um pouco de música, que esteja em consonância com o que deixa ele confortável, tudo bem. Agora, por exemplo, do ponto de vista de quem está criando algo novo, um compositor, etc., ele nunca pode pensar nisso, né? Assim, eu vou criar arte para confortar, tu entende? Na verdade, você só cria algo artístico realmente quando você está fora dessa esfera do que vai confortar o público. Sim, da expectativa alheia. Exato. É muito mais de quebrando isso, né? Vamos dizer assim, que você consegue chegar, por exemplo, a uma coisa nova dentro da música, dentro da literatura, dentro, né? Do que propriamente confortando, né, um público. E por quê? E tem a ver tudo com a filosofia, né? Tem tudo a ver com a filosofia. Que é justamente você só vai gerar esse efeito maior no desconforto. Então a filosofia só vai fazer você pensar se aquilo ali mexer com você de alguma maneira. Senão você sai do discurso filosófico e cai no discurso retórico, que é sofista, que é justamente, não, eu só vou falar o que a plateia já sabe. Que é o que fazem, por exemplo, a maioria dos discursos políticos. Ou seja, eu só reafirmo os valores da plateia. Eu só reafirmo as crenças da plateia. Né? Aí você cai no discurso retórico e sai dessa profundidade filosófica e eu diria até mesmo da profundidade artística. Porque um artista que ele só quer agradar um público, ele está no âmbito retórico. Vamos dizer assim, né? Boa associação. Está entre as arte e retórica ali. Né? Juntando isso aí. Claro que não existe esse termo, né? Sim, mas daqui a 5 anos ninguém mais vai estar ouvindo aquilo ali. Então você só está reafirmando que a plateia já está cansada de ouvir ali por aquele mero conforto, entende? Mas você não está produzindo algo artístico mais profundo ou que está gerando realmente ali uma novidade, né? No sentido de fazer a pessoa pensar em algo ou de dar, vamos dizer assim, na música instrumental, por exemplo, é mais difícil a gente pensar, pô, você tem que fazer pensar, né? Você não vai fazer a pessoa pensar no sentido, por exemplo, uma ópera, uma canção que tem algo objetivo na letra, consegue. Mas você pode muito bem entregar algo novo ao ouvido da pessoa. Inusitado? Inusitado, ou que, enfim, que traga que mexa com alguma coisa, né, nesse sentido um pouco mais profundo que a reafirmação contínua dos mesmos parâmetros, né, dos mesmos efeitos sobre as pessoas, vamos dizer assim, né? Então, acho que nesse aspecto tem essa combinação, né, entre filosofia, arte, música, etc. E neste âmbito, justamente de não gerar somente a conformidade. Não que ela não possa ser gerada, claro que pode, né? Mas não que isso seja o valor máximo. Sim, e nem a intenção daquela criação, né? Exatamente. Porque se o artista ou o escritor, ele tá criando algo baseado nos aplausos que ele vai receber, eu não sei nem se a gente pode chamar de arte, porque eu tenho arte para mim como a expressão de uma singularidade, a expressão de algo original. Em que sentido? Que parte da total coragem daquele indivíduo de não se trair. Aí aqui eu tô me lembrando, vindo várias coisas, a questão do senso trágico. Sim. Que hoje em dia não se tem mais. O que é o senso trágico? É não abrir mão, mesmo que eu vá perder, mesmo que me custe, né? Mesmo que me custe, no momento que eu ponho para fora a minha interioridade ou a minha verdade, não sei se essa é a palavra correta, pode me custar muito. Pode custar perdas, mas eu não abro mão disso. Nesse sentido é o senso trágico. É o ser ou não ser, eis a questão de Shakespeare. Não! Ser, né? Eu não vou me vender. Para mim, arte é isso. Aí, claro, quando alguém põe para fora a sua singularidade num texto, numa música, numa dança, ou se coloca ali, tá. Mas é sobre isso, é sobre a audácia, a coragem de colocar, né, no mundo aquela singularidade. Agora, se o artista está preocupado em ser o número 1 na lista do Spotify,
ele vai poder, eu não entendo assim, ó, tecnicamente de música, mas eu entendo que ele vai pegar fórmulas batidas, que ele sabe que são mais fáceis de agradar de forma massífica, a massa, e ele vai ficar lá no topo 1 do Spotify, mas eu não sei nem se a gente pode chamar isso de arte, se já parte do pressuposto de que a intenção é agradar o maior número de pessoas, né? Eu não sei. Aí tu me diz, tu acha que é arte? Não, eu acho que é exatamente esse ponto que você está tocando que traz pra gente essa reflexão. Pois é. Ou seja, de fato, talvez continue sendo arte no sentido ali mais geral da coisa. Sim. Mas hierarquicamente, Uhum. você vai ter coisas mais importantes do que alguém que só quer fazer o que 1 bilhão de outros já fizeram ou que qualquer um faria. Porque a arte, ela tem, de fato, citou-se a palavra interessante, que é singularidade. Uhum. Ela tem que ter algo de único, ou no artista, ou na arte que ele produz, ou alguma coisa do tipo, né? Porque se qualquer outro poderia fazer aquilo ali, o que interessa realmente? Uhum. Né? E aí entra, inclusive, a discussão junto com essa questão da IA, etc. Uhum. Sim, porque é cópia, porque né? aí acabou a singularidade. Né? Sim. Acabou essa expressão do sujeito que cria a partir da sua própria singularidade, daí em diante, né? Agora, o que acontece também é que, nesses casos, muitas vezes, aí o artista ele não está procurando, ele está fazendo a arte só como um meio. E ele não está olhando ela como uma finalidade. É um problema. Outro dia mesmo eu estava vendo um podcast com eu esqueci o nome, um guitarrista brasileiro, e ele falando justamente isso, assim, quando ele está perguntando para as pessoas assim, tá, o que você quer com a música e tal, tal, tal. E aí as pessoas fazem uma lista enorme de várias coisas. Então, eu quero dinheiro, quero fama, quero não sei o que, não sei o que. E nunca tem ali, eu quero a música. Né? Então, como às um vezes, fim, a música como um então, fim, não é assim, mesmo? na verdade, é para ser o contrário. Quer dizer, a arte deve ser o fim, né? Você está fazendo a música pela música. Não é... Se vier outras coisas, tudo bem. Aí elas vem como um bônus ali. Uhum. Né? E aí, se a gente pega todos os grandes artistas que fizeram história aí e que perduraram, vamos dizer assim, né? E na escrita também tem isso e tal. Você vê que a minoria fez aquilo só por um outro fim que não é a arte. Uhum. Uhum. Né? Na escrita mesmo, o próprio Schopenhauer ele tem muito essa crítica aos escritores que só escrevem pelos honorários, né? E que eles desapareceram da história. Ou seja, os que permaneceram, muitas vezes eles não estavam importando tanto com isso. Ou beleza, eles poderiam até ter ganhado dinheiro ali, mas isso não era a finalidade, entende? A finalidade era a escrita. A finalidade, no caso, do compositor, era a composição, e daí em diante. E o que viesse a partir dali, tudo bem, mas é secundário. Uhum. Não é o objetivo final. Né? Então, falta muito isso nos artistas de hoje, eu diria. E falta isso no geral também, né? As pessoas pensarem, inclusive, dentro das outras profissões. Sim. O cara não vai levantar um prédio só pelo dinheiro. Ele tem que pensar, pô, esse prédio tem que, em si, ele tem que ter uma validade. Uhum. Ele não pode ser só a finalidade para uma coisa que é completamente diferente, tu entende? Uhum. E ele em si tem um valor, né? Qual o valor daquilo, né? Qual o valor da arquitetura em si, da engenharia em si, né? Da medicina em si. Então, falta um pouco, né? Essa questão de tu observar, quase no sentido do Oscar Wilde, a arte pela arte. Sim. Né? Talvez tenha um pouco de idealismo nisso aí. Um pouco não, tem muito idealismo, né? A arte pela arte. Claro, é um idealismo porque a arte não está desassociada de tudo, de todo o restante. Sim. Né? Então, a arte, ela não está para além da economia, não está para além da política, ela não tá, eu digo assim, ela não está totalmente desassociada disso. Uhum. Tudo isso são componentes associados. Né? Então, a gente não pode só pensar a arte pela arte e deslocar de tudo. Óbvio que não. Mas sim, hierarquicamente, a gente pode sim elencar a arte como uma finalidade mais alta e o restante está pairando em volta daquilo ali como elementos a mais da realidade. Uhum. Para você não cair nesse idealismo, né, da arte pela arte. Mas, seja como for, eu acho que essa frase ela ajuda a gente a retornar para isso, entende? No sentido assim de voltar a olhar para a arte como
um fim mais alto, né? Sim, como uma expressão, né? Expressão do quê? É aí que entra a expressão, a expressão daquela singularidade, a expressão daquela vivência, né? Sim. E mesmo que mas eu acho que exige algumas coisas, né? Exige coragem, exige audácia, exige um comprometimento com uma honestidade atroz consigo mesmo, né? E é difícil, porque vai gerar o quê? Solidão, né? Eu vou ter que desagradar, eu vou ter que fazer aquilo não porque eu tô visando agradar alguém, mas porque eu preciso me expressar. Expressar isso que eu tenho, para mim, é muito caro, né? Porque não é isso, isso é o fim. Mas eu acho que ao longo do tempo, essa expressão e essa singularidade, autenticidade, ela é premiada. Porque o que vai diferenciar, por exemplo, um Shakespeare, né, que vai ser lido eternamente, de um escritor que talvez só vai passar, talvez seja justamente essa é a diferença. Talvez ele não seja premiado na sua época, né? Mas eu acho que o que faz a diferença, Hume vai dizer no ensaio do Padrão do Gosto, ele vai colocar que uma das formas de saber se aquilo, se estamos diante de uma obra de arte, é se ela perdurou no tempo. Porque se ela perdurou no tempo, é sinal que ela tocou em algo humano muito profundo. Mas o que é que toca em algo humano? Eu acho que quando nós entramos em contato com a expressão singular de alguém, aquilo toca, né? Porque não é cópia, não é imitação, não tem uma artificialidade, tem algo que a gente não consegue nomear, é indizível, né? Tem algo ali, o que é? Bom, é a expressão do artista, mas tem que ter coragem, né? Porque como viver da arte? Aí às vezes eu acho que as pessoas acabam se vendendo mesmo, ela sabe fazer alguma coisa, mas eu preciso, né, viver da minha arte. Eu acho que é uma equação difícil, mas talvez não perder isso, né? Sim, Exatamente. ter como uma bússola ali, O né? ideal seria uma associação entre as duas As coisas. duas coisas. Que é possível de fazer. Né? Então, o ideal seria esse, né? Um equilíbrio aí, vamos dizer, aristotélico entre essas duas variáveis, né? De um lado, você fazer algo, sim, que seja interessante com o público, etc., para você, né, ganhar a vida, mas de outro, você não perder a arte como finalidade, né? Mas para isso também te requeriria um público disposto a isso. Sim. Né? E talvez aí que esteja a grande coisa, né? Ou seja, onde achar um público que vai querer consumir essa arte. Né? Então, talvez a formação do público, tal como lá no Rio, a formação do próprio gosto, etc., né? Talvez tenha que passar por outras questões que talvez a gente não esteja tão ligados, nós não estamos tão ligados dentro da nossa época, né? Mas isso não é possível que surja, vamos dizer assim, né? Para falar, por exemplo, de um escritor bem próximo a nós aqui, o Simões Lopes Neto. Se a gente vê a vida do Simões, acontece muito disso que a gente está discutindo aqui. Ou seja, o Simões, na época dele, ele era muito mais conhecido por ser um grande empreendedor, apesar de muitas coisas que ele fez foi levado à falência por motivos diversos, né? Do que propriamente como um escritor daquilo que a gente conhece hoje, os contos gauchescos e daí em diante, que foram muito mais apreciados depois da morte dele. Ou seja, isso nos diz o quê? Que ele fez toda essa arte apesar dos seus contemporâneos. Entendeu? Então, assim, ele não estava esperando só a aprovação do contemporâneo para, eu vou escrever então uma coisa que agrada. Senão, se ele quisesse só fazer isso, ele faria. Talvez ele fosse muito mais famoso. Mas ele sabia que ele tinha algo mais profundo para dizer. Né? E talvez ele tivesse até mesmo a consciência dessa perenidade. Então, assim, e isso para nós hoje vale muito mais do que se ele tivesse simplesmente se entregue àquela moda do momento, né? Que talvez o fizesse muito mais famoso ali, mas que não ia ter esse peso, né? Que hoje tem, quando a gente junta a obra inteira, né? Então,
assim, como a gente vive uma sociedade muito imediatista, Pois é. é difícil para as pessoas fazerem esse julgamento. Porque elas querem o aqui e agora. Então, assim, eu quero ser famoso agora. Custe o que custar. Só que qual que é o custo disso? O custo disso, muitas vezes, é você rebaixar todo o seu conteúdo. Vai ver quem que fica famoso muito rápido, por exemplo, no TikTok, no Instagram, etc. São pessoas que elas já são completamente, vamos dizer, nihilistas no sentido do conteúdo. Ou mesmo um cinismo levado até ao extremo, né? Sim. Ou seja, simplesmente você fazer qualquer coisa pela fama. Mas esse pensamento, quando ele é levado à arte, ele acaba esvaziando Porque aí você já está num âmbito que, assim, ele não tolera esse esvaziamento completo. Porque ele precisa de um conteúdo real. Né? Então você já não consegue criar uma arte que vai ter, de fato, uma densidade ali e uma importância ao longo de décadas, de centenas de anos, de milênios, quem sabe, criando algo que vai suplantar essa necessidade puramente imediatista, entende? Então acho que é mais esse pensamento a longo prazo que vai continuar a dar vamos dizer assim, um norte artístico que não morra dentro do seu próprio tempo ali. Sim. Né? E que não esteja totalmente apegado à sua própria época. Porque também a gente vê muito assim, isso é um discurso inclusive ideológico, né? Ou pelo menos que ele perpassa ideologias, que é essa ideia de que, não, eu quero ser um homem do meu tempo. A gente vê muitos artistas, muita gente falando isso, né? E que tem o seu valor ali, uma pessoa do seu tempo e tal, né? E que talvez, em termos filosóficos, advém um pouco ali do Hegel. Se a gente pensar bem, que é aquela coisa do Zeitgeist, né? Então, quer dizer, o espírito do tempo, aquela coisa de, né, o que importa. Então, acho que vem muito, não sei se é exatamente só do Hegel, né? Mas isso é acelerado. E a gente hoje tem essas pessoas que, o quê? Elas se bastam em querer ser uma expressão pura do seu próprio tempo. Não que elas consigam exatamente isso, mas tu entende que ao mesmo tempo nisso você se perde dentro da sua época? Tu tirasse as palavras da minha boca, porque quando tu colocasse aquele que então vai modificar o seu conteúdo, vai rebaixar o seu conteúdo para satisfazer uma necessidade ou para se colocar no seu tempo, eu fiquei pensando, se estamos falando de uma pessoa mais densa ou com uma interioridade assim mais apurada, em algum momento ela vai começar a criar uma persona ali, um self, ou ela vai se autoconvencer de que aquilo que ela está fazendo é válido, né? Porque se perde. Porque se eu tenho que... É quase como uma espécie de prostituição, né? Sim, exato. Então, o que acontece aí? Uma desassociação. Então, um enfraquecimento daquela expressão que não está preocupada em suprir uma necessidade, em agradar ou em ser um homem, uma mulher do seu tempo, vai enfraquecer isso. E para eu me manter, eu vou ter que passar a acreditar que a fama vale a pena. E eu acho que muitos se perdem nisso, né? Porque a fama, ela é vazia. Uma coisa é quando a fama vem, não sei, eu acho que posso estar fazendo juízo de valor, mas penso eu como escritora ou o modo como eu trato a filosofia. Uma coisa é quando a fama vem como reconhecimento da expressão daquela arte, seja arte filosófica, musical ou o que for. Isso é uma coisa. Agora, quando a pessoa passa a modificar a sua expressão para ter a fama, é uma fama vazia. Ela vai continuar nesse percurso até se dar conta que ela se perdeu dela mesma. Exatamente. Eu nem sei mais, eu não sei mais o que eu digo. É o que eu digo, é o que eu quero dizer ou o que os outros querem que eu diga, né? E o que os outros querem muda. Eles têm que mudar com os outros, né? E mudar com os outros. Eu acho, então, que uma coisa é o reconhecimento que vem, às vezes vem tardio, às vezes vem depois da morte, mas uma coisa é o reconhecimento que vem como resultado da coragem, da audácia daquela pessoa de ser quem ela é, né? Aquela frase do Nietzsche, nenhum preço é demasiado alto pelo privilégio de
possuir-se? Não é isso, não me lembro exatamente, mas a ideia é essa, torna-te quem tu és. Vai pagar um preço, sim, dor, sofrimento, perda, bom, mas eu não vou abrir mão disso, porque onde eu vou, eu tô junto, né? Agora, se a pessoa abre mão disso, eu acho que vai acontecendo um distanciamento tão grande entre aquilo que ela aparenta ser e aquilo que ela sente, que tem 2 caminhos. Ou ela se autoconvence de que aquilo que ela tá fazendo é o que ela quer fazer, né? Ou então ela chega num momento e se percebe que ela já nem se identifica mais com aquilo que ela tá colocando no mundo. Aí eu acho que é bem doído, não num bom sentido, né, da dor, assim. Exatamente. Me lembrei de uma frase que eu escrevi certa vez, que é o seguinte: escreva aquilo que todos os outros escondem de si mesmos. Agora, se a gente leva isso à frente, né, isso seria impossível, justamente levando em conta que você supostamente deveria escrever para agradar. Né? É o contrário. Se o outro está escondendo de si mesmo, é porque tem alguma coisa ali que ele não quer expressar para si. Parte da função do escritor é justamente expressar o que o outro não quer ouvir. Claro, exato. Né? Então, eu acho que isso resume um pouco esse assunto nosso, né? Por isso que ninguém me quer nos churrascos da família, porque olha onde a gente vai, né? E eu vou. É interessante isso, né? Eu acho que combina, voltando um pouquinho pro Hume, né? Que a gente estava falando aí sobre o texto dele, padrão de gosto, etc. Combina um pouco com a crítica que ele faz e com a posição dele, que alguns teóricos, vamos dizer assim, coloca como uma posição meio reconciliadora, né? Entre a questão da objetividade e da subjetividade. Sim. Porque na época dele, alguns iam muito para o lado da objetividade da palavra e outros pela subjetividade que estaria dentro da nossa relação corpórea, sentimental, etc., com o que a gente recebe. Sim. Ou seja, essa subjetividade ela permaneceria apenas dentro de nós e grande parte dela não poderia ser expressada, enquanto essa objetividade é o que a gente consegue expressar por meio dos conceitos, palavras, etc., né? E haveria um problema aí, então, pro Hume, que eu acho isso que ele coloca genial, que é, assim, talvez isso que a gente tem por gosto, vulgarmente na cultura, etc., né? E que ganha essa coisa de um padrão geral do gosto, muitas vezes pode advir como um engano no sentido de ser um engano das próprias palavras e um problema de linguagem. Sim. Ou seja, você está expressando algo por um meio objetivo, que é a palavra, e todos estão dizendo aquilo parecido, mas porque todos se usam daquela palavra. Mas se a gente fosse comparar com o que está sendo o que está acontecendo dentro do sujeito, quando ele está diante de uma obra artística ou de coisas afins, talvez aquilo não tenha nada a ver com o que essa palavra que é comum está expressando. Ou seja, existe um abismo entre essas coisas. Sim. Então, será que, mesmo quando a gente está pensando num padrão geral de gosto, né, e por essa interseção dos gostos, né, a gente está chegando em algo que efetivamente está acontecendo dentro de todo mundo? No sentido subjetivo? Sim, acho que não, né? Essa é uma questão muito interessante, né? E me parece que o Hume ele tenta reconciliar as coisas. Então, quer dizer, a subjetividade tem seu peso e a objetividade tem o seu. Mas que no final, talvez até mesmo através de um pensamento mais cético, né, que é o cerne dele em outras questões, a gente possa duvidar desse valor exacerbado de ambas em si, e assim a gente chega num equilíbrio. Que talvez fosse o que ele queria, né? Ou seja, a palavra tem o seu peso, a gente consegue expressar um mínimo de coisa, mas por outro lado, há sempre aquilo que dentro de nós vai permanecer intacto. A gente não vai conseguir expressar e, portanto, esse gosto, na verdade, não é bem o que a gente está falando. Sim, é porque a linguagem ela é uma tentativa de universalizar o particular. Uma tentativa, né? Mas ele vai levar a mesma reflexão para a moral. Quando ele diz, por exemplo, que nós usamos de termos morais como algo é louvável ou algo é desprezível, é uma palavra, né? Louvável e desprezível. É o que aquela ação,
né, leva a uma avaliação. Essa avaliação vai entrar dentro de uma linguagem e a gente vai usar de termos morais para censurar ou para elogiar a ação de um determinado sujeito. Na verdade, vai estar elogiando ou censurando a motivação do caráter, né, do sujeito. Só que o que ele diz assim, quando ele traz a simpatia como a cola moral do mundo, que é a capacidade de eu, mesmo não sendo a dor comigo, eu consigo sentir a dor que acontece com o outro, a simpatia que eu sinto em relação ao meu filho é completamente diferente da simpatia que eu sinto em relação a um estranho, né? Mas eu uso a linguagem moral como uma tentativa de universalizar aquilo que é particular na linguagem. Eu não posso, não é porque eu digo da mesma ação algo é louvável ou desprezível, isso significa que a empatia que eu sinto é exatamente igual, né? Eu posso, digamos, por uma mesma ação que aconteceu com duas pessoas diferentes, usar o mesmo termo. Alguém machucou um estranho na minha frente e eu digo, nossa, que horror, né? Que coisa imoral, ou que horrendo. Alguém machucou o meu filho, eu uso as mesmas palavras, mas o sentimento que eu tenho é diferente. Mas o que ele está dizendo? Que a linguagem moral, os termos, são uma tentativa de dar conta disso, né? Mas sempre fica uma parte subjetiva que a gente não consegue colocar, né, na linguagem. Exatamente. E por isso que o juízo de gosto, ou melhor, o juízo estético e o juízo moral, eles vão partilhar desse ponto que é inacessível. Inacessível, exatamente. Isso é bem interessante. E aproveitando essa questão da filosofia, Hume e, enfim, da escrita que a gente estava falando antes, né? Já está encaminhando para o final. Queria que você expressasse assim, para a gente um pouco da sua trajetória na escrita, como que foi essa passagem dos artigos de jornal. Então você ainda escreve jornal, obviamente, né? Mas assim, a relação entre o que você escrevia no jornal há alguns anos atrás com a relação que você escreve hoje e se isso tem a ver com o que você vai publicar no seu livro. Né? Contar um pouco pra gente do livro também. Então, eu, na verdade, eu já tenho, né, como eu falei, o hábito de escrever antes de entrar para a academia, mas eu comecei a escrever textos em blogs e comecei a escrever textos no próprio Facebook. Durante a pandemia, eu escrevi um texto que se chamava Dançando no Escuro, tá? Porque o meu filho tinha 6 anos quando começou o lockdown e as escolas fecharam e ele já estava, acho que há 1 mês dentro de casa sem ir para o colégio. E ele me disse que ele estava perdendo as memórias dele, palavras dele, com 6 anos. Ele chegou na sala e disse, mamãe, eu estou perdendo as minhas memórias. Claro, porque ele tinha memórias com os colegas que eram construídas ali na rotina do colégio. A rotina tinha virado o quê? Dentro de casa. Ele tinha a sensação de que aquilo estava se esvaindo. E eu escrevi um texto, Dançando no Escuro, falando sobre o que ele tinha dito e sobre toda a questão das pessoas presas em casas e o que aquilo significava. Eu fui convidada pelo Diário Popular para começar a escrever justamente na época da pandemia. Só que naquela época os meus textos relacionavam ética e filosofia política com todo o cenário político doméstico. E eu me lembro que um dos meus primeiros textos foi Pensar entre as Trincheiras, que a minha crônica eu já deixei ali desde o início, que eu não estava ali para defender posições e eu estava ali justamente para tentar usar a filosofia, a minha escrita, como uma análise seca do que acontecia e desapaixonar as pessoas para a gente conseguir, né, conversar ou pensar alguma coisa. E foi durante 3 anos isso, fazendo essa relação entre ética, filosofia, política e o que acontecia no Brasil. Eu fui para os Estados Unidos fazer o meu doutorado sanduíche sobre a formação, né, de crenças fanáticas. Quando eu volto, eu percebo que aquele ciclo tinha se esgotado. E eu li uma obra do Byung-Chul Han, que era a favor fechar os olhos, e uma coisa que ele diz como crítica
desse tempo é a incapacidade das pessoas de terem ritmo e compasso e narrativa, incapacidade de conclusão. E eu me dei conta que aquilo tinha se encerrado dentro de mim, eu já estava farta, aquilo já não reverberava, eu já me sentia assim, batendo no molhado, e eu decidi encerrar, fiz uma crônica de despedida no Diário Popular, não quero mais falar de lulismo, bolsonarismo, das pessoas, não quero mais falar sobre isso, eu senti que eu tinha me esgotado nesse sentido, só que eu queria continuar falando e escrevendo. E uma das coisas que eu descobri na minha tese é que o fanatismo ele tem um fundo emocional muito grande. O crente precisa crer, né? A crença ela vem como uma sustentação que dá algo que dá identidade e coesão pro eu, né? Então, às vezes são sentimentos bem infantis, né? Então tem um fundo emocional muito grande. E foi aí que eu digo, não, então eu quero escrever sobre esse fundo emocional, porque o fanatismo é mais velho do que andar para trás, né? E o fanatismo não é só com a política, é com a religião. Às vezes a pessoa pode ser fanática dentro de um relacionamento amoroso, né? O fanatismo é uma adesão rígida a um conjunto de convicções que parecem sustentar a pessoa. Então eu quero falar sobre esse fundo emocional, eu quero falar sobre abandono, sobre vazio, sobre relações, sobre o eu, sobre o estranhamento do mundo, sobre a pressa, sobre coisas que eu não precisava mais receber nem ataques de direita e esquerda e que eu podia falar com toda pessoa disposta a olhar para si mesmo, para esse fundo emocional, porque todos nós podemos virar, né, fanáticos no momento que somos humanos, vulneráveis e abandonados no mundo cheio de coisas desconhecidas. Então, acho que foi por aí que a minha escrita andou para esse lado e eu estou muito feliz, assim, com essa escrita mais existencialista. Inclusive, amanhã tem coluna. Pô, legal. Sai amanhã. Qual que é o jornal? A Hora do Sul, né? A Hora do Sul. Aí o pessoal também quiser ir atrás, eu acho que tem na internet alguns textos, né? Tem, eu no coloco. site, né, tal. E nas terças, uma terça sim, outra não, quinzenal, eu tô na Rádio Pelotense também, fazendo ali um momento de reflexão, levando o tema da minha coluna. Pô, muito legal. Legal demais. Então é isso, Celina. Muito obrigado. Ah, A conversa eu que foi muito agradeço. produtiva, né? Gostei bastante e é isso. Depois, mais pra frente também a gente volta mais aí pra conversar sobre, né, estes e novos assuntos. Eu vou te esperar lá na casa de Sofia de Vamos novo. fazer ano que vem um novo ciclo. Um novo ciclo aí de palestras de filosofia e afins, né? Uhum. Muito obrigado. Eu Então, que foi um agradeço. prazer Foi muito bom. É isso aí. Tá certo. Até mais, pessoal. Agradecemos a atenção de todos vocês e até a próxima.